Olá, aluno, olá, estudante, bem-vindos. Começamos então os nossos estudos aqui na área de processo civil, nesta preparação para a prova de juiz do trabalho. Vamos trabalhar aí com vários aspectos, com inúmeras matérias relacionadas dentro das possíveis questões que poderiam cair aí na tua prova, analisando um pouquinho como as questões de ponta, os concursos de ponta, vem cobrando a matéria de processo civil, justamente nesta ideia do novo código, do código de 2015, e trabalhando também um pouco aí sempre naquela perspectiva ligado ao perfil da tua prova, como as questões podem cair para juiz do trabalho relacionados ao processo civil. Nós temos aí dentro da matéria de processo civil inúmeras novidades, várias matérias novas, institutos novos, que certamente vêm caindo dentro das questões de concurso de ponta. Você pega aí atualmente questões para juiz federal, questões de juiz de direito, procurador, promotor. Essas questões que trabalham com o processo civil neste ano de 2017, elas vêm cobrando exatamente aquelas mudanças ocorridas do Código de 73 para o Código de 2015. Então você vai perceber que ao longo das aulas a gente vai comentar bastante como estava no Código de 73 e como ficou no Código de 2015. Não porque o Código de 73 é importante para a tua prova, não vai cair. Entretanto, a partir dessas novidades, dessas mudanças implementadas, é que nós conseguimos chegar, então, às principais matérias que vêm caindo. E é interessante que atualmente a gente observa questões de processo, de concursos que exigem um nível máximo, né, e eles acabam perguntando não tanto jurisprudência, nem doutrina, porque nós não temos ainda uma doutrina e uma jurisprudência sedimentada sobre as principais discussões. Entretanto, a literalidade aqui, ela, num primeiro momento, parece prevalecer. Então você pega as provas de concurso de ponta, eles acabam perguntando novidades do Código de 2015, sempre vinculadas ao texto legal. Então é exatamente nesse sentido que a gente vai estudar. Você vai ver que em cada aula, nas minhas aulas, você tem um material. Podemos passar ali para a tela, né? Nesta aula de hoje, nós vamos trabalhar, então, iniciar a análise das normas fundamentais do processo civil e lá no final, após a análise dos artigos, doutrina, eventualmente a jurisprudência, a gente tem algumas questões. Ó. Nessa aula, no final, nós temos 10 questões. O material é sem gabarito porque a gente acaba resolvendo as questões durante a aula. Então, iniciando aí os estudos, comentando, e no final de cada um dos blocos, de cada uma das aulas, a gente acaba sedimentando aí com as questões pertinentes, né? Como isso vem caindo. Eventualmente, também nós vamos ter questões de juiz do trabalho, quando aquela matéria está vinculada diretamente, ou já caiu na prova de juiz do trabalho. Sabendo que a tua prova tem um diferencial, né? É a primeira prova que nós temos unificada. Então, de certa forma, as provas que já foram cobradas aí de juiz do trabalho, cada região tem o seu perfil próprio, conforme a banca, conforme o examinador, né? Nas questões objetivas, nós conseguimos analisar as principais matérias. Só que perfil de examinador, numa questão objetiva, ele não é tão relevante, porque o edital é extenso e a gente sabe exatamente o que vem caindo em termos dos principais concursos, porque estão cobrando as principais novidades do Código. Claro que no seguir aí do concurso, aquele perfil do examinador, da banca, vem sendo depurado bem mais e fica bem mais relevante, né? Nessa primeira fase, a gente estuda de uma maneira geral como as matérias podem cair para preparar bem você para enfrentar essas questões objetivas. Sabendo então que você está num primeiro concurso de nível nacional, né, unificado, portanto, e isso tem uma perspectiva de a gente analisar as principais matérias que também em nível nacional vêm sendo retratadas aí no ambiente do processo civil, certo? Analisando primeiramente o teu edital, só para a gente traçar alguns pontos importantes aí, eu abri aqui o edital na tela, né? Nós temos aí então a banca Fundação Carlos Chagas, né? Tribunal Superior do Trabalho, o primeiro concurso nacional unificado
para ingresso da carreira da magistratura do trabalho, né? Anteriormente ele era feito conforme a necessidade da região, organizado pela região. E aqui nós temos o primeiro desafio, né? Encontrar e enfrentar, portanto, essa prova objetiva seletiva de caráter eliminatório e classificatório. Esse é o nosso primeiro desafio, então. A matéria de processo civil, você vai ver que está no grupo 3, né? Lá no final, ele passa, então, algumas peculiaridades, você já deve ter passado os olhos aí no edital, né? A parte de processo civil, ela está no grupo 3, né? Nessa primeira fase aqui, contemplando 30 questões, né? Então você vai ter 30 questões sobre direito processual civil, direito internacional e comunitário, direito previdenciário, empresarial, direitos humanos e direitos humanos sociais. Basicamente, se a gente trabalhar com essas 30 questões dentro deste bloco 3, eventualmente, se a banca ela for paritária, assim, em termos de divisão das questões, você vai ter aí 6 questões, usualmente, dentro da matéria de processo civil. Então, vamos trabalhar basicamente nesse nível. Talvez 6, 7, 8 questões de processo civil, vai basicamente por essa linha aí. Por quê? Porque dentro do bloco terceiro são 30 questões, né? Contempla, como nós vimos aí, o processo civil, internacional, comunitário, direitos humanos sociais, direito empresarial e previdenciário. A parte de processo civil, sempre nas provas de juiz do trabalho, ela é bastante cobrada, é uma matéria muito exigida em virtude da subsidiariedade do Código de Processo Civil dentro do processamento aí das ações trabalhistas. Então se exige sim que o juiz do trabalho tenha um conhecimento sobre processo civil. Isso acaba sendo refletido nesta tua prova, porque o edital ele é bem extenso na parte de processo civil. Eventualmente, nós já tivemos editais de algumas regiões que não cobravam determinadas matérias dentro do processo civil. Esse teu edital agora da prova unificada, ele acaba sendo bem extenso, ele pega quase todas as matérias dentro do processo civil. Você pega aí editais, por exemplo, de juiz do trabalho, de juiz federal, de juiz de direito, eles são tão extensos como esse teu agora de juiz do trabalho na parte de processo civil. Claro que algumas leis especiais não estão colocadas aqui, mas a matéria própria, Código de Processo Civil, o bloco inteiro quase que está colocado dentro do edital. Olha só, vamos lá na tela. Lá na tela nós temos o programa aí de processo civil, né? E nós vamos trabalhar na página 33, aqui ó, bloco 3, né? Direito processual civil. Então veja, ele começa basicamente quase que no caminho do Código de Processo Civil, né? Então ele vai dizer aí os princípios, né? As normas fundamentais, que é exatamente aquela parte inicial. Hoje nós já vamos começar a falar, então, dessas normas fundamentais do processo civil, né, trabalhando, vinculando, então, quais seriam essas normas fundamentais e quais os pontos pertinentes a essas normas fundamentais. Depois, jurisdição, ação, a figura da competência, né? Aí, veja, nós temos disposições gerais, modificação da competência, a incompetência, a novidade da cooperação nacional, partes e procuradores. Aqui você tem um tópico que inclusive envolve a intervenção de terceiros, né? O incidente de desconsideração da personalidade jurídica, depois toda a matéria de atos processuais. Essa matéria aqui bem importante, ela é aplicável, né, no âmbito da justiça do trabalho, né, a figura do ato processual, os modelos de citação, claro que aplicado aí subsidiariamente, né, a figura dos prazos, comunicação, e aqui a gente vai ter que verificar, inclusive, a sistemática de contagem no processo civil, né, a novidade da tutela provisória, uma matéria bem importante também, vinculando a tutela de urgência, a antecipada cautelar e a tutela da evidência. Depois o item 9 aqui, que basicamente pega, em uma palavra,
quase todo o código, né? Procedimento comum, né? Procedimento comum é todo o processamento aí do processo de conhecimento, né? Naquela via usual do processo, aí ele vai abrindo, ó. Aqui nós temos a petição inicial, o pedido, a resposta do réu, as providências preliminares em termos de saneamento, a produção de provas, a sentença e coisa julgada. Aqui, e depois ele vai para os procedimentos especiais. Ele não exige todas as ações de procedimentos especiais, né? Aqui é interessante porque ele abre as ações de procedimento especial em consignação e pagamento, exigir contas, as possessórias, os embargos de terceiros, aí bastante utilizado na Justiça do Trabalho, né? A ação monitória e a oposição. Aqui podemos verificar que em termos trabalhistas nós temos a consignação em pagamento e os embargos de terceiros, né? São duas matérias bastante cobradas aí. Depois, normalmente, as provas de juiz do trabalho de algumas regiões não cobram aqui o processo de execução, porque a execução trabalhista ela seria diferenciada. Então, essa ideia de cumprimento de sentença e de processo de execução, em alguns editais, quando já foi feita então a prova para juiz do trabalho, não era cobrado. Essa tua prova unificada cobra, inclusive com riqueza de detalhes aí, né? Coloca inclusive a execução contra a fazenda pública. Embargo, execução, suspensão, extinção, né? Depois a ordem dos processos nos tribunais, matéria também nova, várias novidades aqui. A parte recursal, onde exige todas as disposições gerais dos recursos e começa a nomear aí cada um dos recursos. Basicamente nós temos os principais recursos aqui desenhados. Depois, mostrando a atualidade do edital, aí o sistema de precedentes, uma novidade, então, no código de 2015, a gente vai abrir e ver o que seria exatamente sistema de precedentes, e a Lei 11.419, que foi internalizada em grande parte no processo civil, nos artigos do texto do Código de Processo Civil, é a lei do processo eletrônico, né? A informatização do processo judicial. E depois ele termina no item muito mais aberto, né? Basicamente para justificar a cobrança de algumas questões, quando ele trabalha com a jurisprudência aplicável dos tribunais superiores, né? Aí definindo STJ e STF. Sobre essa matéria, nós temos aí alguns pontos interessantes, né, sobre a jurisprudência dos tribunais superiores, vinculando aí aquilo que o STJ entendeu sobre determinada matéria, aquilo que o STF já solidificou o entendimento. Na parte de processo civil, nós temos muita jurisprudência e a aplicabilidade maior vai ser do STJ, né? Entretanto, é verdadeiro que nós não temos ainda grandes matérias consolidadas. Nós já temos cancelamento de súmulas, algumas orientações já consolidadas. Agora, também não temos, assim, em nível da tua prova, uma matéria extremamente consolidada sobre a aplicabilidade das novidades processuais. Então a gente vai ver até que certo ponto essa ideia de jurisprudência dos tribunais superiores é aplicável. Eu acabo recheando o material, aí você vai ver, com algumas jurisprudências e dentro dessa perspectiva a gente já vai analisando. Então esse ponto 21 não vai ser objeto próprio de uma aula, mas ele vai estar colocado ao longo aí de várias matérias, né? A gente vai comentando os assuntos e já aprofundando qual seria a jurisprudência dos tribunais superiores. Então, dentro disso, nós vamos tentar abarcar aí os principais tópicos, as principais matérias que seriam pertinentes aí em nível da tua prova. Aquilo que exatamente vem caindo quando a gente analisa o código de processo, quando a gente analisa tecnicamente as questões de prova. Bem, a gente começa a aula de hoje, então, e o tópico da aula de hoje está vinculado com o item 1 e 2 do teu edital, que seria basicamente as normas fundamentais do processo civil. É a parte inicial do Código de Processo Civil, a parte originária. Se você abre o código, você vai ter do artigo 1º ao artigo 12 do CPC as normas fundamentais. Muitas delas são normas espelho da Constituição Federal, né? Você vai ter lá
ampla defesa, contraditório, a estrutura própria da isonomia, então, razoável duração do processo, você vai ter normas estabelecidas na Constituição Federal, essencialmente aquelas do artigo 5º, que informam o nosso processo constitucional, refletido aí dentro das normas fundamentais. Sempre pensando que qualquer estudo que a gente vá fazer, sobre qualquer uma das matérias, a gente tem que estar sempre veiculado a questões de prova, né? Essa primeira parte. Um edital, às vezes ele é construído pensando em várias matérias para todas as fases. Se você pegar, por exemplo, o primeiro tópico do teu edital, na parte de processo civil, vamos lá para a tela, ele trabalha aqui com direito processual civil, conceitos e fontes, princípios, influências constitucionais, efetivação de direitos fundamentais. Normalmente esse item aqui é um item que vai ser aproveitado provavelmente nas outras fases, né? Porque não é uma questão que você possa pedir, por exemplo, sobre conceito de direito processual, né? Já a ideia de princípios, vinculando as normas fundamentais e a aplicação das normas processuais, ela tem uma ligação direta nas questões objetivas, né? Então, muitas vezes você vê um edital assim de concurso de ponta e quer detalhar todo ele. Talvez para as questões objetivas, a ideia de efetivação de direitos fundamentais, ela é uma matéria ampla, uma matéria aberta, que envolve conceito doutrinário, a ideia de tutela efetiva, os meios de efetivar, a efetividade dos direitos fundamentais, uma obra clássica, por exemplo, a eficácia dos direitos fundamentais, do professor Ingo Sarlet. Entretanto, isso vai ser utilizado muito mais como base nas outras fases, né? Não exatamente numa questão objetiva. Então a gente vai partir agora para a ideia das normas fundamentais e verificar o que pode ressaltar aqui em termos de questões objetivas. Bom, então nós temos e iniciamos aí a análise das normas fundamentais. Nós vamos passar, porque essa matéria é importante, dadas as novidades então estabelecidas, nós vamos passar pelo artigo 1º ao 12 do Código de Processo Civil. Não todo ele neste bloco, né, mas ao longo aí das outras aulas nós vamos também aprofundar esse artigo 1º ao artigo 12. Certo? Bom, iniciando então a análise do artigo 1º, ele fornece muito mais um critério interpretativo em termos de normas fundamentais, não sendo uma grande novidade estabelecida no Código. A partir do momento que nós analisamos o processo civil inserido num ordenamento constitucional, a partir do momento que nós analisamos o processo constitucional, fica claro entender que o modelo de interpretação das normas processuais, das questões processuais, deve estar alinhado à Constituição Federal. Quer dizer, eu vou interpretar normas processuais, eu vou aplicar o processo civil vinculado a estrutura da Constituição Federal. Então aqui nós temos um tópico que vincula a estrutura do processo civil não simplesmente como apenas um instrumento de realização de direitos materiais, mas um processo constitucional. A estrutura do processo civil, colocando aí os óculos da Constituição Federal, significa afirmar, ao interpretar normas de processo civil, eu tenho que colocar os óculos constitucionais, né? Quer dizer, eu tenho que interpretar normas de processo civil, as normas do Código de 2015 devem ser elevadas conforme valores constitucionais. Esse é o primeiro artigo, artigo de entrada, a porta de entrada do Código de Processo Civil, afirmando que, ao falar em processo, falamos sim em processo constitucional, ou falamos em constitucionalização do processo civil, ou falamos ainda em um processo que não está desapegado de valores constitucionais. Diz lá o artigo 1º, vamos acompanhar lá na tela. O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme valores e normas fundamentais, estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, observando as disposições deste Código. Na verdade, nós temos aqui, eu coloco aí no teu material, né, é uma determinação muito mais simbólica, né, e orientativa. Não temos aí uma novidade. Mesmo antes do Código de 2015,
Com o Código de 73 e a base da constitucionalização do processo civil já se falava, né, na estrutura do processo constitucional, do processo que vai se desenvolver diante de requisitos mínimos constitucionais, né, e a própria estrutura do direito ao processo justo, que isso guarda relação com os direitos fundamentais. Quer dizer, essa ideia de processo justo, assim estabelecida, né, ela é muito vamos dizer assim, permeada, né? Ela acaba sendo inserida dentro do conceito do processo como um modelo mínimo de conformação do processo. Quer dizer, eu tenho um processo constitucional, um processo justo, a partir do respeito aos direitos fundamentais das partes. A partir do respeito ao contraditório, a partir do respeito à ampla defesa, o direito fundamental à prova, e aí segue quase que todo o caminho do teu edital. Então, processo constitucional, na verdade, é o processo justo, o modelo de conformação mínima do processo civil, a estrutura de defesa e elevação dentro do processo constitucional de direitos fundamentais das partes. Assim como nós temos o teu edital, né, vai trabalhar lá a eficácia dos direitos fundamentais, a efetividade dos direitos fundamentais, nós analisamos no processo civil que os direitos fundamentais também são das partes. Como assim direitos fundamentais das partes? Bom, dentro do processo nós temos direitos fundamentais. Ao contraditório, ampla defesa, direito à produção de provas, o direito fundamental à prova. A estrutura, depois a gente vai aprofundar um pouco, né? A ideia da proibição da decisão surpresa, tem várias peculiaridades aqui interessantes dentro dessa estrutura de um processo justo e dos direitos fundamentais das partes. Então aqui, talvez nenhuma grande novidade, apenas balizas orientativas, para a gente conseguir seguir o estudo a partir da análise de questões que vão realmente, ou que exigem realmente uma interpretação conforme a Constituição Federal. Isso é extremamente importante em termos de questões de prova, enfrentados em 2017, quando nós temos um código de 2015 que sedimenta e fortifica a ideia de um processo constitucional, a ideia de constitucionalização do processo civil. Bom, eu coloquei também aí no teu material, vamos lá para a tela, né? Apenas algumas definições aí, está na obra do professor Ingo Sartre, Marinoni e Mitidiero, né? Curso de Direito Constitucional, sobre o processo justo, né? O direito ao processo justo é um modelo mínimo de conformação do processo. Com rastro fundão na história e desconhecendo cada vez mais fronteiras, o direito ao processo justo é reconhecido pela doutrina como modelo em expansão. Tem o condão de conformar a atuação do legislador infraconstitucional. Quer dizer, o que é essa ideia de conformação da atuação do legislador infraconstitucional? Quando o legislador faz o Código de Processo Civil, ele tem a conformação própria com aqueles modelos constitucionais, aqueles direitos fundamentais. Variável, podendo assumir formas diversas, moldando-se as exigências do direito material e do caso concreto. Aqui a gente vai ver, né, as tutelas diferenciadas, a possibilidade de alteração dos atos processuais, da ordem dos atos processuais, né, perfectibilizável, passível de aperfeiçoamento pelo legislador infraconstitucional. É tarefa de todos que se encontram empenhados no império do Estado constitucional delineá-lo e densificá-lo. A densificação destas normas, portanto. Então aqui trabalhamos numa matéria basicamente conceitual, né? Mas o artigo 1º vai nos falar, ó, o processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado. Ordenar, disciplinar e interpretar o processo conforme valores e normas fundamentais estabelecidos na Constituição Federal, observando as disposições deste código. Então, essa é uma ideia muito mais aí, como eu falei, né, orientativa. A ordenação, a disciplina e a interpretação do processo devem ser dadas conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidas na Constituição Federal. Faz o link direto entre processo e Constituição. Bom, o artigo 2º das normas fundamentais
ele já inicia aí no sistema a ideia do princípio dispositivo em sentido material. Ele já aprofunda a inércia da jurisdição. Sabemos aí que a jurisdição ela é inerte, né? Então, quer dizer, toda atividade jurisdicional ela acaba sendo inerte. O juiz vai agir diante de provocação. Isso já estava no Código de 73, agora está como norma fundamental do processo. A característica básica da inércia da jurisdição, assim estabelecida no artigo 2º do Código de Processo Civil. Inércia da jurisdição, como uma norma fundamental. Isso vai dizer que o processo civil começa por iniciativa da parte, mas se desenvolve por impulso oficial. Significa afirmar, portanto, que a jurisdição é inerte. O juiz vai agir diante de provocação. E eu tenho aqui várias derivações, né? Quer dizer, a partir do conceito da inércia da jurisdição, nós conseguimos entender que o pedido deduzido em juízo, ele vai estabelecer uma limitação na sentença. Quer dizer, se a jurisdição é inerte, o pedido deduzido pelo autor, ele, número 1, retira a inércia da jurisdição, mas também tem a possibilidade, ou também tem a influência de limitar a sentença. A sentença será limitada conforme o pedido deduzido em juízo, sob pena daqueles vícios sentenciais, né? A sentença não pode ser ultra petita, ou seja, ser dado a mais do que o pedido. A sentença não pode ser extra petita, é uma sentença fora do pedido. E tampouco a sentença poderia ser citra ou infra, que é deixar de analisar um pedido. Então, a estrutura da inércia da jurisdição, ela acaba limitando também a sentença. Quando afirmamos que o juiz vai agir diante de provocação, nós temos duas peculiaridades. O juiz, ele não instala a jurisdição de ofício, e a partir do pedido deduzido em juízo, haveria uma limitação da sentença. Quer dizer, o juiz não pode julgar aqueles pedidos que não foram deduzidos. O juiz não pode adentrar e dar o direito material relacionado àqueles pedidos que não foram deduzidos. Só que aí nós temos uma ideia na parte final do artigo 2º, que vai nos dizer, olha, salvo exceções, né? E aí já surge um problema, porque salvo exceções permitidas ou previstas em lei. Então nós temos algumas situações em que há uma certa relativização, mitigação dessa inércia da jurisdição. Significa afirmar que em algumas situações nós até poderíamos ter um agir de ofício. A gente vai ver então um pouquinho disso. Então, eu coloquei lá no teu artigo 2º, na tela, vamos lá para a tela, vai dizer, ó, o processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei. De regra, nós temos aqui a base, ó, a jurisdição é inerte e necessita ser provocada. Essa é a base aí, a usualidade desse conceito quando afirmamos a inércia da jurisdição. Eu tenho que prestar, solicitar e provocar, né? Nesta linha, princípio, alguns autores chamam de princípio da demanda, né? Informando que é do cidadão e não do juiz a iniciativa de movimentar ou não movimentar o poder judiciário. Aqui é interessante, né? Porque quando nós temos a ideia de atuação da jurisdição, isso está vinculado propriamente com a vedação da autotutela, né? Nós temos no sistema processual a vedação da autotutela. Quer dizer, a autotutela ela é vedada no ordenamento. Isso significa dizer que para resolver os meus conflitos de interesse, as pretensões resistidas, eu não posso exercer a autotutela. Eu tenho que obrigatoriamente provocar a jurisdição. Não posso exercer a autotutela. Então, quer dizer, a tutela permitida é a tutela jurisdicional. Não
A autotutela. A autotutela seria, na base aqui, você mesmo tutelar os seus interesses, a sua própria força. Isso conduz aos princípios lá de solução de conflitos, né? A vingança privada, a justiça da mão própria, que em tese são vedados. Por que eu digo em tese? Porque ainda nós encontramos resquícios de autotutela no ordenamento. Inclusive é interessante, ó, o teu edital lá na parte final, na metade para o fim, né, de processo civil, ele fala em procedimentos especiais. Lá nos procedimentos especiais tem um bem interessante, que são as ações possessórias. Nas ações possessórias nós temos um resquício ainda da autotutela. Pelo Código Civil, lá no 1210, é permitida a autotutela, ou seja, a legítima defesa da posse. É chamada de desforço imediato. Diz o seguinte, olha, se eu estou sendo esbulhado ou turbado, eu poderia, na minha própria força e nas exatas proporções em que eu sou ofendido, defender a minha posse, desde que faça imediatamente. É um desforço imediato, que é um resquício ainda que nós temos da autotutela prevista no ordenamento. Mas, de regra, ela acaba sendo vedada e nós temos aí a tutela jurisdicional. Claro que aqui nós temos vários artigos que vão tentar limitar esta atuação do juiz. E, evidentemente, que nós temos que lançar os olhos aí, basicamente, nas exceções, né? Porque essas, sim, costumam cair bastante. Vamos lá para a tela, portanto. Nos artigos que fundamentam no Código de Processo Civil essa inércia da jurisdição. Observe lá, né? Diz o artigo 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não citadas a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte. Então, aqui na parte final do artigo 141, nós temos uma determinação expressa de que a jurisdição ela é inerte e o juiz vai atuar somente quando provocado, sendo defeso, proibido, portanto, ao juiz, né, vedado conhecer de questões não citadas, aquelas questões que a lei exige a iniciativa da parte. Questões que não estão vinculadas a temas de ordem pública, né, questões que estão ligadas estritamente à atuação e ao conceito daquela própria parte. O artigo 490. O juiz resolverá o mérito, acolhendo ou rejeitando no todo ou em parte os pedidos formulados pelas partes. Quer dizer, estou vinculado, amarrado também ao pedido. E aqui nós temos aquela estrutura dos vícios sentenciais, né? Diz o artigo 492, ó, é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Aqui no artigo 492, nós temos os exemplos de dois vícios sentenciais, né? No 492, que estão exatamente vinculados a essa ideia da inércia da jurisdição. Observe aqui, pelo artigo 492, nós temos a vedação da sentença extra petita e da sentença ultra petita. Então, a vedação da sentença extra e da sentença ultra. Quer dizer, não poderia o juiz dar uma sentença extra, que seria fora do pedido, e aí nós temos o início do 492, dizendo assim, olha, não poderia o juiz sentenciar de natureza diversa da pedida. Portanto, estamos trabalhando no sentido de uma sentença extra, fora do pedido. Enquanto a sentença ultra, que também é vedada, sentença ultra petita, está na parte final do 492, quando vai dizer condenar em quantidade superior ao que foi demandado. Aí ele termina, quantidade superior, objeto diverso que lhe foi demandado. Nós temos também outro vício sentencial, que seria a sentença citra ou infrapetita, que é quando o juiz nega a jurisdição porque não analisa um pedido. Posteriormente nós vamos analisar também e verificar esta estrutura da sentença citra ou infrapetita. Bem, entretanto, nós temos algumas exceções, né? Que eu chamo aí no teu material de relativização,
mitigação, porque na verdade nós não estamos diante de uma verdadeira exceção à inércia da jurisdição, nós estamos diante de permissões dadas pela lei para relativizar esse conceito bruto, próprio, duro, de inércia da jurisdição. Quer dizer, nós afirmamos, bom, a jurisdição é inerte, está certo, mas nós temos algumas relativizações. Essa ideia, essa ordem, ela acaba sendo também mitigada aí. Vamos lá para a tela para ver, portanto, em que momento nós temos essa estrutura de relativização, de mitigação prevista no Código de Processo Civil. Diz então o 485, ó, o juiz não resolverá o mérito quando verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 5. Reconhecer a existência de preempção, de litispendência de coisa julgada. Verificar a ausência de legitimidade ou de interesse processual. Aí ele diz, em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal. Veja que aqui ele não resolve o mérito. E ele pode verificar de ofício, claro, por que é uma mitigação? Ele já foi provocado. Portanto, provocado e dentro da direção do processo, ele verifica a ausência de pressupostos processuais. Ele verifica a existência de preempção, de litispendência, de coisa julgada, né? A preempção, o abandonar a causa por 3 vezes, a litispendência, a identidade de ações, quer dizer, eu tenho uma ação idêntica em tramitação. A coisa julgada, a ofensa, portanto, aquilo que já foi julgado, a uma ação idêntica. Lembrando que a ação é idêntica quando tem a tríplice identidade, as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Quando o juiz verificar, e aí ele verifica de ofício, a ausência de legitimidade ou de interesse processual, e aqui é interessante, né, porque legitimidade e interesse processual são matérias vinculadas a condições da ação. O Código de 73, ele falava em condições da ação, condições da ação. O Código de 2015 não fala mais em condições da ação, e seriam 3, né? Possibilidade jurídica do pedido, legitimidade e interesse. Então, o Código de 73, ele expressamente falava na existência das condições da ação. Possibilidade jurídica do pedido, legitimidade e interesse. O Código de 2015, ele não fala mais em condições da ação. Você não tem mais a palavra condições da ação. Aí vai ter, a doutrina se divide aqui. Alguns afirmam que existem ainda as condições da ação, mesmo não estando previstas no Código, e outros entendem que não existem mais as condições da ação. Então há uma divergência doutrinária aqui. O que é interessante é que possibilidade jurídica do pedido não está mais no Código. Se fala apenas em legitimidade e interesse. Ela estaria dentro da estrutura, né, das condições da ação no Código de 73 e agora implicitamente reconhecida. Mas alguns discutem, né? Será que o legislador, porque não falou em condições da ação, não existem mais elas, ou elas continuam existindo? Numa interpretação. O que importa aqui para a gente nesse momento é entender que legitimidade e interesse processual podem sim ser analisados de ofício pelo juiz. Quer dizer, o juiz é provocado, por isso que é uma mitigação, uma relativização, e de ofício ele analisa a falta da legitimidade e do interesse, ou ainda a falta das condições da ação. Lembrando apenas que não há previsão expressa do Instituto Condições da Ação no Código de 2015. Vamos lá para a tela. Ele fala também em caso de morte da parte, né, o juiz não resolverá o mérito, quando a ação for considerada intransmissível por disposição de lei. O que é essa ideia de morte da parte, né? A maior, vamos dizer assim, a quantidade de demandas, ela pode ser assumida pelos sucessores, só que nós temos alguns direitos personalíssimos, né? Então, por exemplo, o sujeito passou no concurso público, né? Aí eu estou discutindo a vaga, entro com mandato de segurança, nomeação, enfim, e aí o sujeito vem a falecer, né? Os sucessores não podem seguir, né? Em tese, não vou nomear um sucessor, né? Seria um direito intransmissível, né? Ou pela natureza ou por disposição legal, como diz o Código.
Então aqui nós temos algumas peculiaridades, né, no 485, que são exemplos de relativização, de mitigação desta estrutura da inércia da jurisdição. Bom, continuando aqui, o próprio 485, também no seu parágrafo 3º, ele vai dizer assim, ó, ressaltando aquilo que nós afirmamos em termos de mitigação, de relativização da inércia, né? O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos 4, 5, 6 e 9 em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado. Então veja, se o juiz pode conhecer de ofício dessas matérias, nós podemos afirmar que o juiz estaria, sim, agindo aí de ofício numa certa relativização desta inércia da jurisdição. Mas justamente, olha só, se nós pegarmos o 141, ele vai dizer, o juiz decidirá o mérito nos limites propostos, sendo vedado conhecer de questões não citadas, a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte. Só que, por vezes, nós temos matérias de ordem pública que estariam vinculadas a lá no artigo 2º essa ideia, salvo as exceções, né, previstas em lei. E, portanto, essa ideia de pressupostos processuais, perempção, litispendência, coisa julgada. Aqui, legitimidade processual, lembrando que o Código não estabelece mais a expressão condições da ação e não há mais previsão expressa de possibilidade jurídica do pedido. E depois, em caso de morte da parte considerado intransmissível, essas matérias o juiz poderia conhecer de ofício. Da mesma forma, o 487, né, haverá resolução de mérito quando o juiz decidir, e aí veja, ó, de ofício ou a requerimento sobre a ocorrência de decadência ou prescrição. Então, ocorrendo aí decadência ou prescrição, poderia ter também uma definição aí de ofício, né, um julgamento de ofício sobre a prescrição e decadência. Claro que aqui nós vamos aprofundar posteriormente também um outro tópico, que é a proibição da decisão surpresa, que também está dentro das normas fundamentais. Não é porque o juiz pode conhecer de ofício daquela matéria que ele pode, eventualmente, ou tem uma autorização irrestrita para surpreender as partes com a sua decisão de ofício. Não. A gente vai ver que, inclusive nas matérias atinentes à decisão de ofício, aquelas matérias de ordem pública, o juiz deveria oportunizar à parte a sua manifestação. Claro que ele vai agir de ofício quando ele verifica, ó, aqui tem litispendência, aqui tem coisa julgada. Ele procura, independentemente da manifestação do réu, mas eventualmente nós vamos ver na sequência que o juiz deveria oportunizar à parte a manifestação, naquela ideia da proibição da decisão surpresa que nós temos dentro das normas fundamentais. Então veja, só para localizar você no edital, nós estamos trabalhando aqui com normas fundamentais da inércia da jurisdição, lá no artigo 2º, só que já comentamos sentença no 485 e no 487. Então, lá no tópico do edital de sentença, a gente já vai trabalhando com várias matérias espalhadas. Estamos no ponto 1 e 2 lá, normas fundamentais. Basicamente no ponto 2, normas fundamentais. Só que já vamos trabalhando, e assim vai ser ao longo das aulas, várias outras matérias, porque os institutos são interligados. Você não vai enfrentar uma questão lá na prova de juízo do trabalho, agora nós só vamos perguntar o artigo 2º. Não se preocupa que não vai ser tratado nenhuma outra matéria, para tu ficar calmo. Então, bem pelo contrário, é uma enxurrada de institutos lá que são colocados, às vezes, na mesma questão, certo? Veja que interessante, sobre essa matéria das condições da ação, e o que eu havia falado, né? Que as condições da ação elas não estão mais previstas expressamente no Código de 2015. Parte da doutrina diz que elas existem ainda, e outras afirmam que, olha, não tem mais condições da ação se o Código não fez previsão expressa. Parece ser unânime na doutrina que possibilidade jurídica do pedido não é mais condição da ação. Nem para quem defende que existe, afirma, olha, a possibilidade jurídica está implícito, né? Então, do pedido. Então não estaria diretamente vinculado às condições da ação, né? Ainda que eu reconheça a existência. Agora, é notório que ela não está expressa no Código. Aí o que acontece? A gente pode pensar, há um tempo atrás nós pensávamos assim, bom, se a matéria é controvertida, ela não vai cair, porque
porque eu vou anular a questão e tal. Veja que essa definição de condições da ação, por ser uma matéria controvertida, ela tem condições sim de cair. Dependendo do modelo da questão, ela pode cair tranquilamente. Caiu na última prova de juiz do trabalho aqui da 4ª região, prova de 2016, a última questão que está aí no teu material. Vamos lá para a tela. Pegue aí a questão número 11, ó. Caiu aí na última prova aqui de juiz do trabalho do TRT da 4ª região. A questão número 11 vai dizer: são condições da ação conforme, aqui ela se entrega, ó, conforme previsão expressa e, portanto, matéria de ordem pública, sobre as quais o juiz deve se pronunciar de ofício, a legitimidade da parte, o interesse processual e a possibilidade jurídica do pedido. Então, uma questão que a gente pode pegar, bom, essa matéria é controvertida, sim, é controvertida, e aí é que ela cai, porque aí a banca faz uma questão onde eu consigo aqui marcar diretamente a falsidade dessa afirmação, né? Essa questão é falsa. Ela, inclusive, caiu numa prova, essas questões aqui de verdadeiro ou falso são adaptadas, né? Ela caiu numa prova que perguntava para você marcar, numa questão que perguntava para você marcar a incorreta, e a incorreta é exatamente esse conceito aqui, né? Era exatamente essa afirmação, dizendo que as condições da ação têm disposição expressa no Código de 2015 e não tem mais disposição expressa. E ainda que eu considere, por uma interpretação, a existência das condições da ação, possibilidade jurídica do pedido não está mais. Veja que no 485, que é artigo lá da sentença, quando ele fala nas antigas condições da ação, ele fala em ausência de legitimidade e interesse processual. Então essa questão 11 aí está falsa. Número 1, porque nós não temos mais disposição expressa das condições da ação no Código de Processo Civil. E número 2, pela estrutura da sua parte final, que prevê expressamente a possibilidade jurídica do pedido. Então, nessa perspectiva, vamos lá para a tela. Nós temos a estrutura própria aí, né, das condições da ação que foram retiradas, então, do ordenamento, né? Depois nós podemos fazer a questão número 1 também, que caiu aí para promotor de justiça do Paraná. Essa questão número 1, ela trabalha com o artigo 1º, né? É basicamente o artigo 1º e uma questão que, de certa forma, se apresenta aí facilmente, né? A resposta ela é bem acessível. Vai nos dizer: a Constituição da República Federativa do Brasil serve para o direito processual civil como critério de validade, sem influenciar a interpretação dos dispositivos legais. Falso, né? Completamente falso naquilo que a gente analisou, porque certamente aí quando trabalhamos com o artigo 1º das normas fundamentais, entendemos sim que a Constituição Federal e todo o repertório de matérias e valores constitucionais devem servir de fonte de interpretação das normas processuais. Quer dizer, o processo civil, ele parte da ideia constitucional. O processo é constitucionalizado, não está meramente vinculado a apenas um instrumento de resolução de conflitos. É claro, não negamos a natureza instrumental do processo, mas ele sim faz parte de todo um processo constitucional, da própria formação do Estado democrático de direito. O direito, como Marinoni diz, né, a uma tutela tempestiva, efetiva e adequada. A estrutura própria da tutela que serve como base, então, para entendermos essa vinculação própria aí da tutela jurisdicional. Então, comentando essa estrutura da inércia da jurisdição, nós partimos do artigo 1º, entendendo um pouco os direitos fundamentais das partes, a interpretação conforme a Constituição, e o artigo 2º, inércia da jurisdição. Lembrando que a inércia da jurisdição, ela tem uma perspectiva, ela tira o estado de inércia do juiz, mas também limita a sentença, a partir de alguns artigos que a gente observou. Não analisamos aqui apenas o artigo 2º. É importante nesse contexto você fazer todo o cotejo dos artigos. O artigo 2º é o da inércia, pedido limitado. Aí temos lá, falamos do 141, processo civil inicia por iniciativa da parte, mas se desenvolve por impulso oficial.
falamos do 490, do 492, onde nós temos aqui os vícios sentenciais, vedando uma sentença extra petita e uma sentença ultra petita. Extra petita, fora do pedido. Ultra petita, aquela que concede a mais do que foi pedido. Isso está expresso atualmente pelo 492 do Código de Processo Civil. Depois entramos na relativização, na mitigação. Esse salvo exceções permitidas em lei, nós temos exemplos, né? 485 e artigo 487, naquelas matérias que o juiz poderia conhecer de ofício, que é uma certa relativização a essa estrutura da inércia, porque o processo foi provocado, né? A jurisdição foi provocada, aí você tem princípio dispositivo em sentido material, alguns chamam isso de princípio da demanda, em retirar a inércia da jurisdição, afirmando que é do autor a possibilidade de demandar ou de não demandar, né? E a partir do momento que ele provoca, aquelas matérias de ordem pública, nós temos um repertório, um plexo de matérias que poderia ser analisada, poderiam ser analisadas de ofício, então, pelo julgador. E finalizamos aí com a estrutura de duas questões, uma delas trabalhando com as condições da ação. Nós temos aí uma retirada das condições da ação, não há mais previsão expressa das condições da ação no Código de Processo Civil e a retirada também da possibilidade jurídica do pedido. E depois fizemos, e essa questão caiu na última prova de juiz do trabalho aqui da 4ª Região. Depois uma questão aí de promotor de justiça do Paraná, falando exatamente desse critério de interpretação diretamente vinculado à Constituição Federal. Normas fundamentais, normas processuais interpretadas conforme a Constituição Federal. Ok? Ficamos por aqui neste bloco. Fica aí o material como aprofundamento. Na próxima aula, nós iniciamos deste material para continuar o caminho aí das normas fundamentais. Até mais!